Comprar passagem, reservar hotel, definir roteiro, isso tudo a gente já sabe. Mas existem algumas coisas e providências que você deveria fazer e tomar, de preferência com alguma antecedência antes da sua viagem. É justamente sobre elas que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou te dar uma lista de 13 coisas que a gente sempre faz por aqui e que tornam as nossas viagens muito mais práticas, seguras e confortáveis. Eu te garanto que alguma delas você com certeza já esqueceu. E se bobear, vai ter item nessa lista que você nunca nem se tocou de fazer. Aliás, por falar em esquecer, antes de ir embora, não se esquece de curtir esse vídeo aqui embaixo. Aproveita e se inscreve também no canal e ativa as notificações. Assim você recebe um aviso sempre que a gente publicar conteúdo novo. A minha dica número 1 é passear no Street View. Você com certeza conhece essa ferramenta do Google porque ela é super popular. Aquele site onde você consegue caminhar pelas cidades através das fotos, sabe? Então, o Street View ele é meu camarada desde que a gente viajou a primeira vez para Paris, que foi também a nossa primeira viagem para a Europa. Eu uso o Street View em 2 momentos específicos do meu planejamento. Quando eu estou reservando o hotel e depois quando eu quero conhecer um pouco melhor a vizinhança. Geralmente eu reservo os meus hotéis pelo Booking e não é difícil eu ficar em dúvida entre 2 ou 3 opções. Nessa hora eu pego o endereço desses hotéis, jogo no Street View e dou uma olhadinha por lá. Vejo o que tem por perto, como é a rua, se tem movimento, enfim. Eu acho que olhando essas fotos você consegue ter uma noção melhor do clima daquele lugar e aí fica mais fácil de tomar uma decisão. O segundo momento que eu uso o Street View é depois que o hotel já está reservado, quando eu quero conhecer mais daquela vizinhança onde eu resolvi me hospedar. Aí eu tiro um tempo para dar uma passeada mesmo com calma. Vejo tudo que tem de legal por perto, descubro como é que faz para ir para os pontos turísticos, meus pontos de interesse. Eu acho que é ótimo para todo mundo. Mas, se você está começando a viajar agora, essa é uma dica que é especialmente importante para você. Eu acho que chegar no lugar já tendo uma ideia do que você vai encontrar, já sabendo andar por perto do seu hotel, te dá uma segurança muito maior. Nosso número 2 é consumir o destino que você está visitando. Você pode ler livros que se passem naquele lugar, que contam a cultura daquele país, daquela cidade. Você pode ver filmes, pode ver séries, pode pesquisar em guias, em blogs, em sites. Enfim, toda fonte é válida na hora de conseguir informações sobre aquele lugar que a gente está indo conhecer. Não é muito raro a gente passar por um lugar na viagem que visualmente não diz muita coisa. E aí quando a gente chega em casa, a gente descobre que ele tinha uma história incrível. Mas aí já era, você não conseguiu aproveitar o lugar na sua totalidade e vai ficar em casa com aquela sensaçãozinha de que podia ter curtido melhor a sua viagem. Pesquise a história, os lugares interessantes. Se você gosta de gastronomia, vale a pena pesquisar também os melhores restaurantes daquele destino e decidir quais os que você quer conhecer. Se você deixar para fazer isso na viagem, você vai descobrir que vários deles precisam de reserva antecipada. E aí já era. Uma dica extra é pegar todo esse material que você pesquisou e compilar as coisas que de fato são interessantes para você, que fazem sentido para a sua viagem. Você pode fazer um livreto, pode ter isso em formato digital no seu celular mesmo. Você vai ter um guia que, diferente de todos os outros que são feitos para um público gigante, é feito exclusivamente para você, do jeitinho que você quer a sua viagem. Eu fiz isso em 2 viagens nossas e foi muito legal. Cheguei a imprimir esses livretos, e deixei uma parte específica em branco para que eu pudesse rabiscar algumas ideias, algumas coisas que vinham na minha cabeça enquanto a gente estava viajando. Foi muito legal porque na volta dessas viagens, esses livretinhos acabaram virando uma lembrança incrível que eu guardo com muito carinho até hoje. Existem diversas fontes de pesquisa, mas se você gosta de pesquisar em blog, já acessa www.imaginanaviagem.com e deixa salvo nos seus favoritos. Assim, sempre que pintar uma viagem nova no radar, você acessa o blog e confere todas as dicas que a gente tem sobre esse destino. Nosso número 3 é reservar antecipadamente os passeios e atividades que você pretende fazer durante a viagem. Eu sei que às vezes pode ser um pouquinho complicado, porque a gente espera por dias de sol, que é dias de céu aberto, principalmente nos passeios ao ar livre. Mas se o passeio for muito concorrido, vale a pena reservar antes. Ou você corre o risco de chegar lá na hora e não conseguir vaga ou ingresso nem para um dia de sol, nem para um dia nublado.
Excursões, viagens de bate-volta, principalmente aquelas com guia em português, são um bom exemplo. Os grupos geralmente são pequenos e não tem muitas saídas por semana. Se você deixar para reservar isso na hora, é bem provável que você chegue lá e não tenha mais vaga para você. Já em museus, a chance de você encontrar ingresso esgotado é bem pequena, mas aí o problema é outro, a fila. Em Madrid, no Museu do Prado, a gente deixou para comprar os ingressos na hora e não deu muito certo. Quando a gente chegou lá, a fila era tão grande que a gente ia passar pelo menos 2 horas esperando para conseguir comprar esses ingressos. A gente pensou, avaliou, queria muito conhecer o museu, mas não estava disposto a ficar todo aquele tempo ali esperando. No final das contas, a gente voltou para casa sem fazer uma atividade que era super importante pra gente e até hoje a gente se arrepende de não ter comprado antes. Nossa quarta dica é checar a previsão do tempo. Pode parecer uma coisa boba, mas eu conheço muita gente que viaja sem checar a previsão. Alguns destinos e climas podem dar uma falsa sensação de certeza nas nossas viagens. Você quer um exemplo? Londres, 20 dias depois do inverno. Vai estar frio, não vai? Nem sempre. A gente pegou dias de muito calor no comecinho de abril. Calor nível sair de alcinha. Se eu tivesse confiado no que eu achava que ia acontecer, provavelmente eu teria viajado só com roupas de inverno. Foi a previsão do tempo que me salvou de uma furada. Se tem uma coisa que eu aprendi nos últimos anos de viagem, é a nunca brincar de adivinhar o clima. O número 5 da nossa lista é compartilhar as informações da sua viagem com alguém de confiança. Essa é uma das coisas mais importantes e que pouca gente se lembra de fazer. Crie um e-mail antes de viajar com todos os dados importantes da sua viagem. Você pode colocar o seu roteiro dia a dia para que a pessoa saiba onde você está em cada dia de viagem. Você pode colocar os nomes dos hotéis, telefone e endereço. Você pode colocar também os números dos voos e, muito importante, a sua apólice de seguro. Eu já ouvi casos de pessoas que viajaram e tiveram acidentes fatais durante a viagem e tinham seguro contratado e o seguro cobria o traslado do corpo. Só que como a família aqui no Brasil não sabia qual empresa tinha sido contratada e muito menos o número da apólice, não pôde usar a cobertura, teve que arcar com as despesas, que não são pequenas. Quando a gente contrata um seguro, a gente está quase sempre preocupado com a nossa segurança, a nossa tranquilidade e também com a tranquilidade das pessoas que ficam aqui. E aí, por conta de uma coisa boba, um detalhe, essas pessoas não podem fazer o uso disso numa hora que naturalmente já é muito difícil. Nosso número 6 é criar uma planilha para controle de despesas. E eu sei que vai ter gente torcendo o nariz, eu mesma teria torcido há um tempo atrás. Eu nunca fui do tipo que viajei com orçamento fechado. A gente sempre teve muita prudência com os nossos custos, as nossas despesas de viagem, mas nunca teve isso na ponta do lápis. De uns tempos pra cá, eu mudei um pouquinho e comecei a tentar anotar mais. E nas últimas viagens, fiz mesmo uma planilha completinha. Não foi muito por mim, não, mas pelo blog. Sempre que a gente volta de viagem, tem alguém que vem perguntar quanto custou um hotel, quanto a gente gastou com alimentação. E fica muito mais fácil de responder essas perguntas quando você tem realmente esses dados exatos. E aí um mundo novo se abriu pra mim e eu descobri que as planilhas podem sim ser muito úteis. Desde o momento da viagem, quando você consegue ter ali uma visão melhor e pode segurar um pouquinho mais quando tá com o pé pesado em alguma despesa, pode, tá achando que tá comprando um pouco além da conta, mas também ela pode ser muito útil na volta da sua viagem quando você começa a planejar as viagens seguintes. Depois de um tempo fazendo essas planilhas, você consegue definir claramente o seu perfil de consumo. E aí fica fácil se programar para as viagens seguintes. Você tem mais ou menos uma ideia, consegue prever quanto você vai gastar nas viagens, quanto você vai gastar num cartão, quanto você vai precisar levar em espécie. Evita até fazer câmbio desnecessariamente. Nosso número 7 é organizar os documentos. Lembra de checar a validade de todos os documentos que você vai precisar durante a sua viagem. Tem muita gente que lembra de checar a validade do passaporte, mas esquece de checar a validade do visto. Se você pretende alugar um carro, também é muito importante você checar a validade da sua carteira internacional de habilitação. Outra coisa que você tem que fazer é imprimir todos os vouchers da sua viagem. Eu sei que tem muita gente que tem preocupação ambiental, a gente também tem. Eu não gosto de imprimir nada à toa, mas nesse caso eu acho sim que é muito importante. Se você só tem esses documentos de forma digital, você está contando com a sorte. Pode acontecer do seu celular cair no chão e quebrar,
ou você pode ser furtado, você pode ficar sem bateria. Em algumas viagens, você precisa apresentar uma série de documentos, você pode ser solicitado a apresentar uma série de documentos, como reserva de hotel, passagem de volta para o Brasil, apólice de seguro. E se você só tem isso no seu aparelho celular e o seu aparelho celular não está funcionando, você se meteu numa bela furada. Então sempre imprima todos os documentos da viagem. Por último, vale a pena sempre verificar com antecedência se o destino que você vai visitar exige alguma vacina específica. A vacina da febre amarela, por exemplo, precisa ser tomada ao menos 10 dias antes da viagem. Se você deixa para cima da hora, às vezes você não vai ter tempo hábil para fazer isso e o seu embarque pode ser proibido, inclusive. Nosso número 8 é criar uma lista de compras conscientes. Tem muita gente que acha que fazer compras lá fora é sempre melhor do que fazer compras aqui no Brasil, que os preços são muito mais vantajosos lá do que aqui. Nem sempre isso é verdade. A minha dica para você é que antes da sua viagem você faça uma listinha de coisas que você pretende comprar por lá. Aí você precisa checar o valor dessas coisas aqui no Brasil e também lá fora. Essas informações são fáceis de conseguir na internet. Lembra de converter esse valor e colocar o IOF se você pretende comprar no cartão de crédito. Depois, tendo essas duas informações, fica fácil de fazer uma comparação. Você vai ver se a diferença de fato existe e, se ela existir, se vale a pena ou não. Você tem que pensar, esse valor vale um tempo da minha viagem? Será que não é melhor eu aproveitar a minha viagem fazendo coisas mais legais e pagar um pouquinho mais caro depois aqui no Brasil? O número 9 dessa lista é organizar a sua farmacinha de viagem. Se você usa algum medicamento que exige receita médica, essa dica é especialmente importante para você. Lembra de checar com antecedência se você tem a quantidade de medicamentos suficientes para toda a viagem. Se você não tiver, você vai precisar marcar uma consulta com seu médico para conseguir uma receita e só então fazer a compra desses medicamentos que faltam. Isso é uma coisa que leva tempo e, se você deixar para a última hora, corre o risco de viajar com a sua farmacinha desfalcada. O número 10 é verificar o vencimento das suas contas. Essa é uma dica que vale especialmente para viagens longas, mas ainda que a sua viagem seja mais curta, vale a pena dar uma olhada e checar a validade das suas contas. Se tiver alguma delas que vença exatamente durante o período da sua viagem, o que você pode fazer é deixar esses pagamentos agendados. Se você deixar para fazer esse pagamento quando você estiver viajando, corre um grande risco de você esquecer. Além do mais, é um saco a gente estar viajando, querendo curtir a viagem e ter que ficar com a cabeça nas contas que estão vencendo aqui no Brasil, né? Ao mesmo tempo, ninguém quer voltar para casa e encontrar juros rolando, né? Se as despesas da viagem já são meio pesadas, imagina ainda chegar aqui e ter que pagar juros por ter esquecido de deixar uma conta paga. O número 11 é liberar os cartões de crédito para uso no exterior. É uma coisa que a galera sempre acaba esquecendo de fazer. E se você vai alugar um carro, por exemplo, você já vai precisar do seu cartão pronto nos primeiros minutos da viagem. Você vai precisar entrar em contato com o seu banco para solicitar essa liberação. Nesse momento, alguns bancos trabalham com períodos específicos. Eles solicitam uma data de início e uma data de término para essa liberação. Se esse for o seu caso, nunca coloque a data de término na data exata que você volta para o Brasil. Se acontecer qualquer imprevisto, o seu voo atrasar ou mesmo for cancelado, você tem mais uns diazinhos de sobra para poder continuar usando o seu cartão lá sem nenhum problema. A nossa lista tá chegando ao fim, hein? O número 12 é organizar a mala. E aí você deve estar pensando agora assim, nossa, mas que óbvio, organizar a mala. Eu não tô falando da arrumação da mala que a gente faz na semana da viagem. Eu tô falando de organizar a mala algumas semanas antes. Isso foi uma coisa que eu aprendi com a minha mãe e que eu trago até hoje. Eu gosto de sempre, algumas semanas antes da viagem, fazer um checklist de tudo que eu posso precisar, incluindo roupas. Se você está indo para um destino que tem um clima muito diferente do que você está acostumado, por exemplo, o inverno no hemisfério norte, você vai precisar de roupas e acessórios específicos para essa viagem, coisa que você não costuma usar aqui. Você tem essas roupas? Elas estão prontas para uso? Começar essa organização algumas semanas antes da viagem vai te dar tempo para comprar tudo o que você precisa e não tem, e também para lavar aquelas roupas que você já tem, mas que estão há muito tempo guardadas no armário. Não deixa para cima da hora. Por último, mas não menos importante, o nosso número 13 é organizar o entretenimento para os voos.
Se você é aquele tipo de viajante que entra num avião, dorme e só acorda quando ele pousa, eu nem quero conversar com você, eu te odeio, te invejo eternamente. Brincadeiras à parte, eu sou aquele tipo de pessoa que entra num avião e não consegue dormir de jeito nenhum. Eu sei que tem muita gente que é parecida comigo, e se esse é o seu caso, você precisa gastar algum tempinho organizando os seus filmes, as suas séries, os livros que você vai levar. Contar com o entretenimento da companhia aérea, eu acho um pouco arriscado. Primeiro porque você pode não gostar muito do catálogo que tem disponível. Segundo que eu conheço pessoas que já viajaram com a tela da televisão quebrada num voo lotado. Não tem o que fazer. O ideal é que você baixe no seu celular ou no seu tablet conteúdos que realmente te interessam, coisas que vão te entreter durante a viagem. O que mudou a minha vida de viajante foram os e-books. Depois que eu me adaptei aos livros digitais, eu passo a levar a minha biblioteca inteira para todos os lugares que eu vou. Isso inclui os aviões. Ficou bem mais fácil de viajar desse jeito. A nossa listinha acabou por aqui. Eu acho que deu para perceber que existem diversas coisas que você pode fazer e providências que você pode tomar para fazer dessa experiência mais prática, mais segura e mais confortável. Essas são as coisas que a gente sempre faz. Pode ser que você faça outras coisas diferentes. Talvez eu não saiba, ou talvez eu não tenha lembrado delas. Então, se você quiser deixar aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ler essas sugestões e vou começar a viajar muito melhor por conta da sua ajuda. Gostou do vídeo? Tá com medo de esquecer alguma dessas dicas na sua próxima viagem? Então curte aqui embaixo e se inscreve no canal. Assim fica mais fácil de rever sempre que você quiser. E se você ativar as notificações, você ainda recebe um aviso sempre que a gente publicar conteúdo novo. Ativa aqui embaixo.